Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Um seguidor perguntou se seria possível eu fazer um vídeo com Webroot. Vambora ver como é que ele se sai contra 100 malwares novos. Se liga na vinheta e toma o vídeo. Para esse teste, eu vou estar rodando uma máquina virtual criada no VMware. Se você quiser, aqui no canal tem um vídeo mostrando como baixar, instalar e configurar essa ferramenta que se tornou gratuita para uso não comercial recentemente. Link aqui no card e também na descrição. Com a máquina já pronta, iniciando o meu Windows, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma olhada no meu Windows Update para ver se tem alguma atualização. Se tiver, eu vou atualizar tudo, porque a ideia é que eu tenha uma máquina atual, totalmente funcional e com nada que possa atrapalhar o teste. E como você pode ver, o meu Windows está atualizado e ele indica que a última verificação foi feita hoje, meia-noite e 58. E hoje é dia 16 de setembro de 2024. Eu aproveito o embalo, abro também a Microsoft Store e vejo se tem algum app embarcado do Windows que precisa ser atualizado. E não tem, está tudo atualizado. Agora eu posso vir aqui em painel de controle, Sistema e Segurança, Sistema e Manutenção, e eu posso desativar as notificações da central de segurança do Windows, pelo menos boa parte delas. Aproveito e desativo também o WAC. E essa é a pasta contendo os 100 malwares. Repara que todos eles foram baixados no dia 13/9 desse mesmo mês. E por fim, se tudo correr bem com esse teste, eu vou rodar também um script matador. Se você não está ligado, tem um vídeo aqui no canal onde eu coloco vários antivírus à prova contra esse único script. E velho, a maioria falha miseravelmente. Mas fica tranquilo, isso aqui não é um malware tradicional. Isso aqui na verdade é um malware conceitual. É um arquivo feito para testes. No vídeo que eu estou falando, eu explico tudo isso, além de mostrar os resultados com esses antivírus que eu testo lá. Se você quiser conferir, link aqui no card e também na descrição. Nessa máquina, eu possuo alguns documentos, algumas imagens e também alguns vídeos. Isso aqui é para caso algum malware seja daquele tipo que sequestra arquivo, ou daqueles que criptografam tudo, ou daqueles que apagam tudo, para a gente poder verificar se os meus arquivos continuam aqui, se eles mudaram de extensão ou se eles foram excluídos. Aproveito também para ir lá no Defender, o Windows Defender, e desativar a sua proteção em tempo real. Na verdade, eu vou desativar tudo que eu puder. E aqui em exclusões, eu vou adicionar as pastas que contêm tanto os malwares quanto o script na lista para que o antivírus não interfira nos testes. Eu vou aproveitar e vou um tiquinho além. Eu venho aqui em controle de aplicativos e do navegador e também desativo tudo que eu puder. Somente a última opção eu vou manter porque ela faz referência aos aplicativos da Microsoft Store. E ali, cara, caguei. Com a máquina pronta, eu agora posso baixar o Webroot. E aqui no site oficial eu vou ter duas opções, para residências ou para empresas. Detalhe, o site foi aberto em português de Portugal. E aqui eu não tenho muitas opções, inclusive eu não tenho, pelo menos eu não estou vendo, aonde baixar as versões de avaliação das ferramentas que a Webroot oferece. Mas se eu vier aqui e mudar para Estados Unidos, aí a coisa muda de figura. Em todo caso, aqui no site os caras vão explicar o tipo de solução que eles estão ofertando, o tipo de proteção que eles estão prometendo, depoimentos de pessoas que usam e várias outras paradas. E aqui, For Home, que seriam as soluções para uso em casa, eu vou ter um comparativo de versões. E aqui eu tenho Basic, Plus, Premium e Premium Family. E embaixo, nessa tabelinha, eu tenho a diferenciação de uma versão para outra. E aparentemente, o que tem de diferença aqui são alguns extras que, para o meu caso, para esse teste, não fariam muito sentido, como por exemplo a proteção para celulares. Mas é interessante até para a gente conhecer um pouco o que eles ofertam aqui. E por fim, eu vou vir aqui na parte de Trials para poder baixar uma versão de avaliação. Aqui eu vou ter o Security Anywhere Antivírus, o Security Anywhere Internet Security Plus e o Security Anywhere Internet Security Complete. E embaixo os preços deles. Beleza, eu tenho mais algumas informações, tudo direitinho, tudo bem organizado, e eu já posso vir aqui em cima e baixar a versão de avaliação mais completa possível, que no caso vai ser o Internet Security Complete Edition. Clico aqui e ele vai pedir para eu fazer um cadastro rápido. Só que tem um detalhe, aqui em cima o site indica que eles não pedem cartão de crédito, ou seja, é só fazer um cadastro e baixar a ferramenta para testar. E para isso, meu irmão, eu digo glória a Deus. Quem acompanha o canal e já viu os outros testes sabe do que eu estou falando. Enfim, vou preencher isso aqui,
Vou apagar essa tela para você não ver o meu e-mail, porque eu não quero ficar recebendo spam nem pornografia, né? Tem uns caras aqui que são bem engraçadinhos. E quando eu termino o cadastro, ele vai, além de mostrar para mim a chave para eu poder fazer a ativação do período de avaliação, ele começa a baixar o instalador. Beleza, eu vou baixar esse cara e vou salvar essa chave, porque vai que, né? Agora sim, eu venho aqui, desbloqueio o meu aplicativo que eu acabei de baixar, eu aproveito, venho aqui na parte de detalhes para ver a versão do instalador, se realmente o fornecedor é o Webroot, e aproveito para dar uma olhadinha nas assinaturas digitais. Aqui tem 2 arquivos de certificação emitidos pela própria Webroot. Posso executá-lo como administrador e fazer a instalação. Curiosamente, durante a instalação, eu tenho como opção o idioma português brasileiro. Aqui eu coloco a chave para poder fazer essa ativação, claro, como período de avaliação. Eu quero criar um atalho na área de trabalho, eu marco essa segunda opção e mantenho a terceira. Beleza, acho que é só isso, clique em concordar e instalar. E o Webroot vai pedir o meu e-mail para poder, enfim, fazer spam, né? Então aqui eu vou ser mais maroto que eles. Eu vou colocar o e-mail do Papai Noel. Se eu clicar aqui, ele vai abrir, em teoria, né, o site com a política de privacidade do Webroot. Só que, infelizmente, ele não abriu o site com a política. Ele abre a página inicial em português de Portugal. Enfim, né? Clicando em continuar, ele começa de fato a instalação. E aqui a gente pode aproveitar e dar uma olhadinha rápida no site para ver o que eles estão falando sobre essas ferramentas de segurança, que tipo de tecnologia eles estão empregando aqui, por que eu deveria escolher o Webroot em detrimento de tantos outros que existem. É aquilo, né? A empresa vai tentar te convencer através de informações aqui no site. O que dá para notar é que o Webroot também está se valendo de inteligência artificial para sua detecção e para o monitoramento do seu PC. O que por si só não quer dizer muita coisa, até porque, pelo menos nessa olhada rápida, eu não encontrei nenhuma documentação do site deles, da própria Webroot, indicando que tipo de tecnologia eles estão empregando com inteligência artificial para os seus scans, monitoramento, para o seu antivírus em si. Talvez tenha em algum lugar, mas eu não encontrei. Beleza, podemos conferir o Defender, se está tudo ok. O Firewall continua sendo o próprio Firewall do Windows, mas com algum tipo de recurso do próprio Webroot ali auxiliando. Ele, como antivírus, está monitorando tudo. Eu vou dar uma ajeitada aqui rapidinho. Lembrando, eu não vou mudar nada que possa interferir nas configurações padrão de funcionamento do antivírus para não ser injusto com ele nem com os outros que eu testei aqui no canal. Uma outra coisa que eu vou acabar modificando, mas é uma questão de usabilidade, como por exemplo, aqui na parte de programador, eu vou desativar a verificação programada, porque isso aqui é uma máquina virtual e eu não quero, durante o teste, o troço começar a fazer uma verificação do nada, que isso vai atrapalhar a porra toda, né? Em otimizador de sistema, ele tem aqui aquelas ferramentas que eu sempre considerei desnecessárias para o antivírus, mas quem sou eu, né? Em configurações de verificação, eu vou deixar tudo como está. Em escudos, eu não vou mexer. Em firewall, escudo web, também não vou mexer, vou deixar o padrão. Controle de acesso, nada. Proxy, nada. Heurística, nada, não vou mexer em nada. Importar e exportar é onde você consegue importar ou exportar as configurações do seu Webroot, até porque, cara, aparentemente, ele tem bastante opção para você mexer. E não seria nada agradável, depois que você perder mó tempão configurando tudo, se algum dia precisar formatar a máquina ou instalar o Webroot em alguma outra máquina, tu tem que fazer tudo de novo. Aí isso aqui vem muito a calhar, que aí você pode configurar ele inteiro, exportar as configurações e depois é só importar essas configurações a partir de um arquivo que ele vai gerar para você. Isso é legal, cara, porque traz uma praticidade muito interessante. E acho que todo antivírus deveria adotar esse tipo de coisa. Aparentemente está tudo ok, posso fechar essa janelinha. Meu antivírus está atualizado, está funcionando, está ativo, está tudo ok. Ele não pede para eu reiniciar a máquina, mas como eu sei que tem alguns usuários, alguns seguidores, que são meio chatos com isso, eu vou reiniciar só para poder agradar alguns. E tá, tudo bem, admito, por desencargo de consciência, né? Vai que, né? Mas é aquilo. Se fosse necessário reiniciar o computador, é obrigação do antivírus indicar para o seu usuário que ele precisa reiniciar o computador. Se o antivírus não indica isso, significa que não precisa. Mas enfim, já reiniciei. Clicando com o botão direito no atalho dele aqui perto do relógio, eu vou ter essas opções e eu vou clicar em verificar atualizações só para garantir que realmente está tudo atualizado. E aqui ele vai me dizer uma coisa bem interessante. O Webroot, ele não possui uma base de vacinas contra vírus local, ou seja, a base que ele utiliza para proteger você não está na sua máquina, está na nuvem. Isso é bom porque o antivírus fica um pouco mais leve na sua máquina, mas é ruim por outros aspectos. Por exemplo, se você tiver sem internet, mas tiver um malware na sua máquina, como é que faz? Esse é o primeiro problema. Segundo problema, se a sua internet estiver oscilando muito,
Como é que faz? É o segundo problema. Ou você acha que esses dois pontos não são problemáticos? Não sei, cara. Deixa aqui nos comentários. E como outro usuário comentou, pediu isso, deixou como sugestão, eu vou abrir o gerenciador de tarefas do Windows para poder verificar a quantidade de recursos que os processos do WebHut estão utilizando. Um detalhe, o fornecedor que está aparecendo aqui é OpenText, essa empresa que é a dona do WebHut. E como você pode ver aqui nessa tela, são 5 processos no total. O primeiro está consumindo mais ou menos 9,9 MB. A gente pode arredondar para cima, 10. O segundo, mais ou menos 8,5. O terceiro, mais ou menos 0,5. O quarto, 8,5. E o quinto, mais ou menos 2,7. Porra, vamos botar assim, 10, 10, 10, 30, 32, 35, 40 MB de RAM sendo utilizado, o que é muito pouco. Disco também é muito pouco, rede também não é quase nada, energia, tendência também muito baixo e CPU também muito baixo. Pelo menos, por enquanto, o WebHut está surpreendendo com relação à quantidade de recursos do meu computador que ele precisa para funcionar. Resta saber se ele vai realmente conseguir me proteger contra os 100 malwares que eu vou começar a rodar logo logo. E antes de começar a brincadeira, eu vou executar o comando kill switch, que é como se fosse um gerenciador de tarefas, só que não é do Windows e ele é completamente independente do próprio sistema operacional. E ele traz muito mais funções, muito mais recursos. É um ótimo programa para você poder monitorar tudo o que está acontecendo na sua máquina. E isso aqui é muito interessante e está sendo executado durante os testes, porque tudo aquilo quanto é malware que eu executar, eu consigo monitorar se aquele malware rodou, se ele está rodando, se ele criou processos, subprocessos e muito mais. E agora eu posso pegar os 100 malwares e extrair cada um deles para uma pasta separada. Lembrando que o WebHut está instalado, ativo, atualizado e em funcionamento. Então, durante o próprio processo de extrair os arquivos, provavelmente o WebHut já vai começar a pipocar janelinhas indicando que ele detectou malwares. E dito e feito, está aqui a primeira janelinha indicando isso. Ameaça detectada, beleza. Eu tenho só o botãozinho de OK e o local onde essa ameaça foi encontrada. E na verdade são várias, né? Eu vou excluir os arquivos zip e vou ficar apenas com os 100 arquivos, com as 100 pastas contendo cada uma delas um malware. E eu já posso aproveitar e fazer uma verificação manual de todos esses arquivos. E o WebHut já começa a mostrar que veio e detecta uma porrada e joga tudo para a quarentena. Legal, eu já vou continuar e vou clicar em iniciar remoção de ameaças, porque eu quero que ele limpe tudo. E agora ele vai mostrar um comportamento muito interessante. Ele faz a verificação, ele faz a limpeza que eu solicitei, e quando ele termina de fazer a limpeza, ele faz uma nova verificação naqueles mesmos arquivos, ou melhor, naquelas mesmas pastas, só para garantia. Porra, cara, isso é muito maneiro. E olha, para cada janela dessa que aparecer, eu vou mandar ele fazer a eliminação dos arquivos ou a verificação do meu computador. E agora que ele terminou, pelo menos em teoria, de fazer essas verificações, eu vou acessar cada uma dessas pastas. E toda pasta que estiver vazia, eu vou simplesmente deletá-la do computador, porque significa que o antivírus já colocou aquele arquivo que estaria naquela pasta em quarentena. Então, pasta vazia eu posso apagar, até para a gente conseguir ter uma melhor ideia do que de fato sobrou aqui. E óbvio, o que de fato o WebHut conseguiu eliminar. E assim que eu termino de fazer essa limpeza de pastas vazias, eu vou fazer uma nova verificação das pastas que restaram. Ele não vai encontrar nada, e agora eu posso começar a fazer o teste. Todo arquivo que ficou aqui, ou seja, que o WebHut não conseguiu identificar como malware, eu vou executar um por um. A ideia é que, executando um malware, a gente consiga acompanhar e entender como que o WebHut vai lidar com esses arquivos durante a sua execução. E por isso que acaba sendo um teste um pouquinho mais longo, porque eu preciso de fato executar um por um. Eu vou executar um por um para ver no que vai dar, e durante a execução de cada um deles, toda a janela que o WebHut exibir para mim, indicando que detectou algo, eu vou mandar ele limpar o arquivo.
E aí, quando termina tudo, eu volto a verificar as pastas, toda aquela pasta que estiver vazia, eu apago do meu computador. E no final, vai ter um arquivo que continua em execução, que é esse cara aqui, e eu não consigo fechá-lo. E é interessante porque não existe um botão para finalizá-lo, e você vai ver algo muito louco logo logo. Mas antes, eu vou fazer uma nova verificação manual do meu PC com o WebHut para ver se ele detecta esse troço que está rodando ali. E você pode ver aqui no comando Kill Switch que tem dois processos com o nome Screen Connect Client e Screen Connect Windows Client. Um é o Client Service e um é o Windows Client. São dois executáveis que estão em execução na memória e não tem botão para finalizá-los. Só que a coisa vai piorar, tá? Mas no fim das contas, sobraram daqueles 100 malwares apenas 16. O que significa que o WebHut conseguiu eliminar 84 malwares, o que é uma margem muito interessante se considerarmos que esses 100 malwares são arquivos recentes que foram baixados dia 13. Eu particularmente acho esse um bom resultado, mas ele poderia ser um pouco melhor se não fossem alguns pormenores que eu vou te mostrar. Mas antes, eu vou abrir o vírus total e vou enviar cada um desses arquivos para lá para a gente poder conferir de perto o que as outras engines têm a dizer sobre esses arquivos. E essa verificação no vírus total é só para você ter certeza de que são malwares. Que na verdade são, né? Eu baixei de um site que só tem malware. Mas a ideia é mostrar para você que tem várias outras engines, vários outros vendedores de soluções de segurança que detectam esses caras como vírus, como malwares. E o WebHut não detectou esses 16 que sobraram. Mas tudo bem. De repente, ele não detectou o arquivo que está ali, mas detectou o comportamento. Até porque, cara, ao longo do teste, é tanta janela que aparece que fica até difícil você conseguir identificar se o antivírus está bloqueando o arquivo que você está acabando de executar ou se ele está tendo algum delay e está bloqueando algo anterior. O lance é que eu vou ter algumas coisas acontecendo aqui. Primeira delas, no gerenciador de tarefas do Windows, não aparece aqueles dois processos, o que é muito estranho. Mas eles existem e estão em execução. Aqui no comando Kill Switch eu consigo vê-los, só que tem um detalhe, eu não consigo encerrá-los. Muito louco, né? São dois processos que estão com o atributo de escondidos, ou seja, eles não aparecem no gerenciador de tarefas do Windows. São dois processos que eu não consigo finalizá-los com uma ferramenta que é independente do Windows. Então, é uma ferramenta que não depende de recursos do Windows. E por via das dúvidas, eu vou executar o Kill Switch como administrador, porque pode ser um problema de permissão de usuário. Mas mesmo assim, quando eu organizo a minha janela para poder exibir somente os processos desconhecidos, eu tento finalizar isso aqui e não consigo. Sabemos que isso aqui são dois processos que foram criados a partir de algum malware desses 100 que eu executei. Sabemos também que são dois processos que o WebHut ignorou. Ele não reconheceu como perigoso e os troços estão em execução. Bizarro, cara. Mas isso aqui só significa que o WebHut falhou. Mas vamos ser sinceros, foi uma falha não tão aterrorizante. Porque, cara, no fim das contas eu rodei 100 arquivos perigosos. Dificilmente alguém vai rodar 100 arquivos perigosos todo dia. Mas isso aqui é só para te mostrar que não importa a quantidade de arquivos perigosos que você tenha rodando ou que você acabe clicando sem querer. O que importa é, basta apenas um rodar e o antivírus não pegar, que fudeu. E para mostrar isso para você na prática, porque assim, tem dois processos rodando, mas você não sabe o que está acontecendo, ninguém sabe o que esses processos vão fazer na minha máquina. E eu não vou ficar esperando para ver. Eu sei que são malwares que estão em execução e que o antivírus não detectou, mas bora fazer uma parada um pouco mais ousada, só para vocês entenderem que basta apenas um arquivo passar que fudeu, literalmente. Pois é, lembra do script que eu falei? Eu vou extrair aquele cara, eu vou fazer a verificação manual com o WebHut, ele não vai detectar, o que já era de se esperar, e aqui temos que ser justos. A maioria esmagadora dos antivírus não consegue detectar esse arquivo. Ah, Vitor, mas você falou que ele não é um malware. Cara, ele não é um malware propriamente dito, mas ele é um arquivo de testes para testar a vulnerabilidade do antivírus, para testar a falha de antivírus. Enfim, eu vou te mostrar que tem outras coisas acontecendo aqui no meu computador que não são muito bonitas. Por exemplo, esses arquivos e pastas que foram aparecendo aqui ao longo desses testes. Tudo isso são pastas e arquivos que foram criados, que foram gerados pelos malwares, mas o WebHut ignorou. Mas beleza, não tem problema. Vamos voltar aqui para o script e executá-lo para ver o que acontece. Lembra que na verificação manual o WebHut não conseguiu detectar nada? Então, a minha expectativa é que durante a execução o WebHut fosse olhar para aquilo e falar: opa, isso aqui não está cheirando bem. Vitor, cuidado, você quer executar isso? Pode ser perigoso. Pelo menos esse era o meu sonho. Mas infelizmente ele está rodando e isso é inegável, mas
O que isso significa? Relaxa, eu vou reiniciar o computador e você vai entender. E voilá! Esse é o resultado do antivírus não detectar o comportamento perigoso de um arquivo, permitir a sua execução e, mesmo não sendo um malware, ele apagou chaves importantíssimas do registro do Windows e agora eu não tenho como restaurar. E aqui eu posso afirmar porque eu já testei isso. Esse troço fica no looping eterno até que o Windows entre no modo de reparo automático e lá no reparo automático você tenta reparar, mas não consegue, aí ele volta para o looping. Ou seja, se você não for um técnico experiente, você provavelmente perdeu a sua instalação do Windows. Complicado, né? Diz o que você achou desse teste e do resultado que o WebHut trouxe pra gente. Mas enfim, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo para dar uma força. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima. The day I die.